Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aula é a aula do método da força unitária, que já é dentro do método das forças, que foi o último fórum, né? Nosso último fórum, o debate foi sobre isso aí. Não ficou muito bem o vídeo lá, que teve muita queda de energia, aqueles problemas, e eu resolvi fazer essa aula. Fica melhor para vocês estudarem em casa, né? E aprofundarem o assunto. Então, a gente estava falando sobre o método da força unitária. Primeiro, o efeito de forças externas, a aplicação do método. Essa fórmula, a gente já viu, né? Ó, trabalho das forças internas é igual ao trabalho das forças... Desculpa, trabalho das forças externas é igual ao trabalho das forças internas. Pessoal, as forças externas, nesse caso, quando eu aplico uma força unitária, a única força é 1. A força unitária é 1, está aqui. Vezes o deslocamento que ela provoca, isso aqui é externo. Força unitária vezes o deslocamento que ela provoca. Isto é igual àquela integral de volume do trabalho interno. Só que o que aconteceu aqui? Aquele integral de volume, a gente vai substituir pelos esforços, normal U, que é normal unitário, vezes normal, momento U, que é o momento unitário, vezes momento original, VU, que é o cortante unitário, vezes V, que é o cortante original, da estrutura original, e o torsor U vezes torsor também. Aqui embaixo, nós vamos ter os parâmetros dos materiais e da seção, né? Elasticidade área, elasticidade inércia, módulo transversal, a área referente ao cortante, transversal e J, que é o parâmetro também relativo à torção. Então, para resolver esse problema, eu preciso de aplicar uma força unitária e calcular um deslocamento. Eu preciso ter o diagrama de normal, fletor, cortante, torsor da força unitária e preciso do normal, fletor, cortante, torsor do carregamento original, que eu chamo de original. Será um isostático. Então, com os dois, normal e original, fletor, unitário, original, cortante, unitário, original, e assim por diante, eu substituo nessa fórmula e determino o meu deslocamento. Tá? Então, esquematizando, o que é a estrutura original? O autor está chamando, isso aqui é Humberto, tá, pessoal? Humberto está chamando a estrutura original, esta estrutura carregada, ó, com a carga P e uma linear P, produzindo um deslocamento. Ó, observa que essa carga, aqui, ó, ela produz esse deslocamento aqui, delta. P unitário não produz porque eu tenho as restrições aqui nos dois apoios, então, teoricamente, não tem, né? Essa é a estrutura original de esforços. Toda vez que eu falo a estrutura original de esforços, é esta estrutura carregada isostática aqui. Beleza. A segunda estrutura é o modelo com a força unitária. O que é isso? Eu aplico uma força unitária em qualquer lugar da peça. Primeira pergunta do aluno. Eu aplico aonde? Em qualquer lugar. Tá? Claro que quando a gente for fazer um trabalho, a gente vai aplicar todos no mesmo lugar, na mesma direção, no mesmo ponto, para poder os resultados darem igual. Mas assim, se eu colocar essa força, ó, observe que eu coloquei essa força unitária na direção do próprio deslocamento externo, né? Eu poderia colocar aqui neste vértice, aqui, qualquer ponto, tá? Mas vamos acompanhar aqui o livro. O que diz o método da força unitária? Eu tenho um carregamento original, aqui, com seus respectivos esforços, e esse carregamento ele vai ter vínculos isostáticos. Esse é o original, conceito. O que é o modelo com força unitária? Eu tiro P distribuído, tiro todo o carregamento, imponho em algum lugar um carregamento unitário, uma força unitária. F igual a 1. O Marta chama de barra, tá? Se que é unitário lá no Marta, ele chama de barra. Aqui no Berta ele não chama de barra. F igual a 1. Tá aqui.
que eu faço com esse modelo? Pessoal, com o F aplicado aqui, eu tiro daqui as reações desses vínculos isostáticos. Tá? Eu subtraio daqui. Então, F é igual a 1, aí dá uma reação aqui, uma reação aqui, uma reação aqui, e, consequentemente, os esforços aqui, os gráficos, devido a esta força. Tá? Esse é o nosso modelo com força unitária. Que o Humberto chama de NU, MU e VU, e o Marta chama de barra. Mas tem a estrutura original hiperestática. Esse é o modelo inicial, tá, pessoal? A gente está trabalhando com uma hiperestática. É uma estrutura ó, com dois engastes. Pessoal, desculpa aí que tem um barulho aqui, que não é em casa, é o vizinho, tá? E tem um cachorro aqui enchendo o saco aqui o dia inteiro. De vez em quando tu vai atrapalhar aí, essa praga fica latindo aqui, ele tá, acho que é uns 100 metros daqui, mas a praga é tão desgraçada que dá para ouvir aqui em casa. Você está dentro de casa. Desculpem. A estrutura original hiperestática, aqui ó, 2 engastes, então 6 incógnitas e 3 equações. O que difere? Tem os carregamentos, esses carregamentos vão produzir um deslocamento, só que a vinculação dele é hiperestática. Essa é a estrutura original hiperestática. Ok. E uma outra situação que é a estrutura original com deslocamento prescrito. Então, eu tenho, pessoal, a carga P, eu tenho a carga P distribuída, essas cargas produzem um deslocamento. Normal. Eu tenho vínculos aqui, tá vendo? Mantém até esse vínculo de primeiro grau aqui, lá da original. Só que quando chega aqui, eu mantenho o meu vínculo hiperestática e imponho o carregamento prescrito, que ele está chamado de delta PJ. O que é isso? O deslocamento prescrito é aquele deslocamento que eu estou supondo lá no vínculo, lá no apoio. No caso aqui do hiperestático do meu engaste. Vou impor que existe essa força P e essa P aqui, elas impõem esse deslocamento no apoio prescrito. Só o método das forças ele trabalha exatamente com isso, tá? Com uma estrutura hiperestática, uma original, onde eu desvinculo e faço ela virar uma isostática, a parte do carregamento unitário, eu tiro todos os esforços unitários dela, né? E agora, por final, uma estrutura que eu imponho esse deslocamento prescrito, tá? Que é nada mais nada menos que um deslocamento que eu estou impondo lá no apoio, lá no vínculo. Pessoal, é assim que a gente monta uma estrutura, uma matriz para calcular pelo método das forças, tá? A gente só está começando aqui o entendimento, então espero que vocês estejam acompanhando. Eu estou falando bem devagar, mostrando aos poucos. Se tiver dúvida, volta o vídeo aí. Beleza. Essa equação, essa nossa equação, tá? Ó, da força unitária aqui é método de Maxwell, né? Força unitária, o Maxwell-Mohr, tá? 874, porque antes da Revolução Francesa, lá das cabeças da Separa. Beleza? Vamos ao que interessa agora. Bom, para fazer essas integral dá um pouquinho de trabalho, lógico. Né? Você tem que fazer integral desse cara aí. Só que teve o A.N. Vereshchagin, como queiram, tá, pessoal? Esse caboclo aqui, ó. Tá? Ele desenvolveu a integral, essas integrais, M, no caso do Marta, M barra M, tá? dx. Ele desenvolveu aquela integral, essas integrais aqui, ó. Essas integrais aqui ele desenvolveu já. Essa parte de baixo é parâmetro da área e do material, isso é jogar direto na forma. Essas integrais, a parte de cima ele desenvolveu. Esse cara aí, cientista. Muito bom. Aqui é a demonstração, tá? De como ele desenvolveu. Tanto do M quanto do MU.
ou M bar, unitário e o original. Ele fez integrais de área, né? Fez substituições aqui lineares e chegou nos valores daqui. Então não me interessa essas deduções porque é meramente matemática e a gente não precisa disso. Então precisa do resultado. Então é o seguinte, vou explicar para vocês o início. Por exemplo, se eu chamar o meu MA, dizer que ele é um M barra ou MU unitário, logo o outro será um M que não é unitário, evidentemente. Então é sempre unitário com original, unitário com original, unitário com original. Eu posso chamar este lado aqui de unitário e este aqui de original. Se eu tenho na situação inicial um MA, triângulo, e na situação do unitário um MB, aqui, triângulo, então o que o autor ele fez, né? Ele disse o seguinte, olha, se eu tenho um triângulo com um triângulo, temos esforços, aquela integral é igual a 1/3 do primeiro valor, MA, vezes o segundo valor, MB, vezes o vão. Então facilitou a nossa vida, tá, pessoal? Facilitou a nossa vida. Ele já deu uma integral, o resultado. Por exemplo, se o teu primeiro momento MA for um retângulo, o teu segundo momento MB, desculpa, se o teu MA for um retângulo, o teu segundo, o MB for um retângulo, acho que eu estou falando ao contrário. Espera aí. Eu estou olhando para um e falando do outro. Vamos lá. Meu MA é um triângulo. Triângulo daqui. O meu MB, o segundo momento, digamos original, foi um retângulo. Então, triângulo com retângulo dá esse resultado aqui. Ou seja, meio de MA vezes o MB vezes L. Ou seja, para cada situação eu tenho dois triângulos, o unitário e o original. Eu tenho dois gráficos. Eu só vim aqui, pessoal, ver qual é o teu gráfico e jogar na forma. Por exemplo, se eu tenho de um lado um triângulo e de outro lado um trapézio, o triângulo começa em MA e vai até zero. O trapézio vai de um MB a um MC. Olha que legal. Pega 1/6 do primeiro esforço vezes 2 vezes esse esforço aqui, mais o terceiro esforço, fecha tudo isso multiplicado pelo vão, L, o vão da peça. Então, é muito simples, tá? Se eu tiver triângulo com parábola e assim por diante, é só substituição direta, tá? E a segue aqui também. Lembrando que essa integral pode inverter, tá, pessoal? Eu posso dizer que MA é unitário, por exemplo, e esse MB aqui é o original. Eu posso dizer que MA é original e MB é unitário. A gente só tem que ter um cuidado aí, é que eu sempre vou escolher os gráficos, tá, para aquele lado que eu estou considerando. Por exemplo, entendi não, Jadson. Se a fórmula está MA à esquerda e MB à esquerda, então tu vai pegar um MB que esteja à esquerda e não à direita, tá? Não pode estar errado, ou seja, tu tem que pegar as mesmas figuras, não pode inverter as figuras. No caso, se o MA está, por exemplo, positivo e o MB está negativo, o MA está em cima, o MB está embaixo, positivo com negativo dá negativo. Então, o resultado aqui vem negativo. Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? É uma multiplicação de esforços. Se o normal unitário é negativo e o normal original é positivo, menos por mais é menos. Então, vai dar um resultado negativo. Atentem para isso. Eu vou explicar também aqui, pessoal, a tabela do Mata, que é a mesma, tá? É a mesminha, tá? Só que o Mata, ele compactou de outra forma. O que ele fez? Por exemplo, aqui, o trapézio com triângulo. Desculpa, o trapézio com triângulo. Ó. Trapézio, olha. Trapézio, ó. Trapézio com o triângulo. 1/6 MB, MCL. Tá vendo? Ó? Trapézio com esse triângulo. Tá. 1/6 MB, MCL. Aí tu diz assim,
Mas por que está diferente por que está diferente lá do Humberto? Legal, ó. Porque ele pegou este trapézio e dividiu em 2 triângulos. Observe que o Marta pegou um triângulo com trapézio e já deu o resultado final. Um sexto, né? Trapézio. O Marta não. O Marta pegou o trapézio, dividiu neste triângulo, o MB aqui e o MC aqui. Então, como tem esse trapézio que virou 2 triângulos, então este primeiro com este triângulo, ó, este primeiro com este dá esse 1/3. E este aqui com este dá 1/6. Só que quando tu somar, já que isto não é isso mais isso, então esse resultado aqui, este mais este, ó, este aqui com este, é exatamente a soma desses dois. Por quê? Porque eu fiz o trapézio virar 2 triângulos e somei. Então, 1/3 disto aqui mais 1/6 disto aqui dá exatamente 1/6 deste cara aqui, ó. Porque quando eu divido 2 e 6 dá 1/3 certinho. Então, ó, realmente dá 1/3 aqui. Então, a tabela do Marx é uma tabela bem inteligente também. Pessoal, qualquer tabela que a gente usar vai dar a mesma coisa, tá? Qualquer tabela que a gente usar vai dar a mesma coisa. Mas tem que ficar atento, tá? Os sinais, tá? E atento para o desenho. Se direita, se esquerda. Se está na direita, na esquerda. Para poder fazer o mesmo desenho. Lembrando que esses desenhos são gráficos. Aí é o que eu falo para vocês. Bom, se esses desenhos são gráficos e a estrutura original ela é isostática, significa que, professor, que eu vou ter que saber isostática e saber fazer gráficos? Isso mesmo. Pessoal, vocês precisam estar afiados em isostática e estar afiados em fazer os gráficos das estruturas. Aquela questão, as questões que a gente fez em sala e o trabalho que a gente fez do pórtico foi fundamental para isso, tá? Eu estava exatamente treinando vocês para isso, para chegar aqui nestes gráficos, desenvolver esses gráficos, para poder aplicar no método das forças, e depois vai ter o método do deslocamento para N2, que é a mesma coisa. Tem que estar afiado nos gráficos. Então, essa parte de ensinar a calcular reações de estruturas isostáticas, calcular os esforços, fazer os gráficos, essa parte eu não vou perder mais tempo, vou mostrar para vocês. Uma resumida, mas eu não vou mais ensinar, porque já foi metade de um semestre só nessa isostática, então não tem como a gente voltar e ficar ensinando, tá? Quem tiver dúvida, dá uma revisada lá. Então, vocês vão precisar saber fazer gráficos, inclusive a prova parcial, né, será exatamente isso aí. Se não souber fazer reações de apoio nem gráfico, vai dançar. Então, dá uma revisada. Próxima aula vai ser exercícios, tá, pessoal? Próxima aula vai ser exercícios e até a próxima.